Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 27, verso de número 3, diz: então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, eu traí sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Essa talvez é a pior história da Bíblia, porque é a história que revela alguém que Jesus amou durante 3 anos, cuidou. É o final de alguém que jogou tudo fora e traiu Jesus. E a traição, ela é dolorida porque ela é episódios seguidos de mentira, de esconder aquilo que estava sendo feito, de comunhão onde já não havia mais comunhão. Eu aprendi desde sempre a não gostar da figura de Judas, porque nós todos, quando lemos de Judas, principalmente no Novo Testamento, quando se fala de Judas, aquele que traiu Jesus. Então a gente não consegue desenhar uma boa imagem de Judas, porque aquilo que ele fez no final arrebentou com tudo aquilo que ele fez no começo. Judas pode até ter sido um bom discípulo, mas porque ele traiu, ninguém sabe. Isso já nos diz que nós não seremos lembrados pela forma que nós começamos, nós sempre vamos ser lembrados pela forma que terminamos. E a forma que Judas terminou foi exatamente essa que eu li. Ele terminou traindo sangue inocente. Ele andou com o amado e não o amou. Ele escolheu a traição. Então o final da história é algo terrível, porque é quando Judas percebe que ele fez, acabou com ele. A Bíblia diz que quando Jesus foi condenado, é que Judas percebeu. E é exatamente o gatilho que faz ele perceber que ele arrebentou com tudo. A Bíblia diz: e Judas viu que Jesus foi condenado e se arrependeu e foi devolver as moedas. Nós, seres humanos, parece que precisamos da queda fatal para poder ver que estávamos caminhando errado. É como se nós estivéssemos numa estrada e todo mundo estivesse dizendo: ei, você vai cair, você vai cair, você vai cair. E nós disséssemos: não, está tudo bem, está tudo bem. E é exatamente isso que acontece com Judas. Ele está traindo Jesus e todo mundo está dizendo à volta: ei, não faça isso. Jesus diz: alguém vai me trair. Ele diz: quem foi? Ou seja, ele continua num algo que vai dar errado. É uma cegueira que é algo que a gente lida hoje. Pessoas que estão vivendo uma vida infeliz, arrebentada, e você diz: como você está? E a pessoa diz: está tudo bem. Porque a cegueira é isso. Todo mundo percebe que está algo errado, só quem está cego diz que não. Uma vez alguém disse que quem tem bafo não sabe. E eu achei interessante, porque quem tem bafo não sente, mas quem está perto diz: ei, você está com bafo. E pior é as pessoas que não conseguem dizer, porque fazem caras e bocas, mas não têm coragem de dizer o porquê. Judas teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de voltar atrás, teve a oportunidade, mas ele está cego. E sabe como é triste lidar com gente que está cego? Eu estava alguns dias atrás ministrando em uma cidade do Brasil, e eu me lembro que um jovem me procurou dizendo: pastor David, lembra de mim do ano passado? Eu olhei para ele e disse: não lembro. Ele disse: eu era barbudão assim e tal, e o senhor não lembra? Não, tá com a barba menor assim agora. Eu falei: mas por quê? Ele falou: no ano passado, quando o senhor esteve aqui, eu estava com câncer de 27 centímetros no meu abdômen. E isso era domingo, e segunda-feira eu ia fazer a cirurgia para retirar o tumor e começar a quimioterapia. E eu disse para ele: sério, cara, e o que aconteceu? Ele disse: pois é, naquele domingo eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida. E eu me lembro que eu procurei o senhor no final e disse: pastor, ora por mim, porque eu creio que Jesus pode me curar e amanhã não ter nada na hora de cirurgia. E o senhor orou por mim, e aquilo
fortaleceu a minha fé. E quando eu acordei na mesa de cirurgia, depois de quase 6 horas, os médicos estavam todos em volta de mim dizendo: uau, aqui no exame diz que tinha um tumor de 27 centímetros, mas quando nós abrimos você não tinha absolutamente nada. E os médicos disseram para ele: olha, nós tiramos a tua apêndice para justificar a anestesia, a abertura, porque nós tínhamos que fazer alguma coisa, mas você não tem câncer. Quando ele me disse isso, eu comecei a chorar e glorificar a Deus, porque nós servimos um Deus que ainda faz milagres extraordinários. E quando eu ouvi isso dele, eu abracei ele, chorei com ele. E eu estou descendo do púlpito, uma mãe me procura e diz: pastor, há uma menina que é amiga da minha filha que veio hoje, e ela está com o câncer. Como ela me disse isso, eu disse: o quê? Eu estou com uma fé gigantesca, eu vou orar por ela e ela vai ser curada, chama ela. E aí eu fui com ela todo feliz, e quando eu vi ela, eu contei toda a história do jovem que Jesus tinha curado, e contei tudo, e feliz. E quando eu fui orar por ela, eu senti no meu coração algo muito pesado, e eu não orei por ela. Eu disse: filha, eu preciso te perguntar, você já aceitou a Cristo como Salvador da sua vida? Você já reconheceu a Cristo como Salvador da sua vida? E ela disse para mim: não. Eu disse: então essa é a oportunidade que você tem. E convidei e falei todo o plano de salvação. E quando eu disse para ela: você quer? Ela olhou para mim e disse: não. Eu fiquei impotente, porque era uma menina com câncer, ouvindo de alguém que Jesus tinha curado do câncer, vendo alguém que Jesus tinha sido curado E eu disse tudo isso para ela, e mesmo assim ela olhou para mim e disse: eu não quero esse Deus que cura as pessoas do câncer, eu prefiro o câncer, mas eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ela disse para mim: pastor, eu não estou disposta a abrir mão das festas, eu não estou disposta a abrir mão dos meus amigos, eu não estou disposta. Eu me lembro que eu fechei os olhos e disse: Senhor, que a tua misericórdia alcance essa menina, que a tua vontade seja soberana em nome de Jesus. E aquilo arrebentou o meu coração, porque a nossa racionalidade nos faz pensar o que vem após um câncer que não é curado. Isso não é algo de desejo que eu vou dizer, isso é lógica. Daqui a alguns dias essa menina pode estar dentro de um hospital, em um estágio terminal, e ela vai chamar um pastor, e vai dizer: olha, por favor, ora por mim, eu me arrependi. E sabe o que é isso? É exatamente a postura de Judas. Quando tudo acabou, Satanás abriu os olhos dele e diz: olha o que você fez. Quando a venda dele cai, que ele viu que Jesus foi condenado, eu não sei o que Satanás contou para ele, fazendo ele pensar que Jesus não iria ser condenado. Mas quando ele vê a venda é retirada dos olhos, ele olha para Jesus e ele diz: pá, o que foi que eu fiz com meu amado? A Bíblia diz que ele pega as 30 moedas de prata, vai até o chefe do sacerdote e diz: toma, eu não quero. O chefe dos sacerdotes olha para Judas e diz: ei, agora é contigo. Nós não queremos isso daqui, porque essas moedas têm preço de sangue. É exatamente isso que Satanás faz todos os dias com milhares de jovens. Quando o final chega, quando a esquina da vida se apresenta e a pessoa corre, é exatamente isso que elas ouvem: foi você que fez, foi você que caiu. Satanás nunca vai dizer que foi ele. Judas nunca descobriu, mas Mateus capítulo 27, verso 3, ou algo parecido que não me vem à memória, mas diz em um texto: Satanás entrou em Judas. Ou seja, tudo aquilo foi algo guiado, arquitetado por Satanás, e aconteceu dentro de uma cegueira, de uma brecha aberta. O final da história é que Judas pega as 30 moedas de prata que ele recebeu para levar os soldados no Getsemane, no ambiente de intimidade de Jesus. Ele invadiu com uma multidão de soldados,
ele beijou Jesus no rosto, e quando Jesus viu ele, Jesus diz para ele: amigo, o que você veio fazer aqui? E Judas beija ele. A Bíblia diz que no beijo de Judas é um beijo de amor, no original é um beijo de amor. Isso significa que traição não oculta o amor, apenas divide ele. Quando Judas beija Jesus, ele ainda ama Jesus, mas outra parte dele já não ama mais. Judas devolve as moedas, ninguém quer, ele joga e sai para se suicidar. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei com muito tempo no meu coração, pensando que eu não queria pregar sobre isso, porque o final da mensagem é um suicídio. E eu fiquei pensando, se eu pudesse encontrar Judas naquele momento, que ele sai arrependido, que ele joga as moedas, se livra de tudo aquilo que prendia ele. Eu queria ter encontrado ele nesse momento, esse aqui. Eu encontrar ele, é loucura, mas é isso mesmo, imaginação. Eu ia encontrar ele, eu ia dizer: Judas, calma. Ele ia dizer: não, eu destruí a minha vida, eu estou indo me suicidar, eu acabei com tudo. Eu ia dizer: não, calma. Ele ia relutar dizendo: mas o filho do homem vai morrer porque eu traí. Eu disse: vai, mas calma. E ele ia se irritar, talvez ia dizer: por que calma? E eu ia dizer: porque se você esperar 3 dias se você esperar 3 dias, o sangue que você traiu vai te salvar. O sangue que você virou as costas vai alcançar você e vai perdoar você, e vai dar a oportunidade de você viver algo novo, porque foi por isso que ele morreu, para perdoar os traidores, para perdoar quem virou as costas, para quem nunca acreditou e um dia creu e disse para ele: me salva. E o sangue dele escorreu no madeiro e alcançou todos eles, inclusive eu. Ele ressuscitou, e o terceiro dia deu chance para os traidores.